Meus queridos, coloquem o celular de vocês no silencioso, tá bom? Para prevenir qualquer desconforto, assim, né? Desprogramado na hora. Boa noite a todos, meu nome é Vicente Tino. Eu vou ser o tutor da videoconferência. A professora Érica Ramos vai ministrar a disciplina de Neuropsicologia e Dificuldade de Aprendizagem, tá? E a partir de agora eu estou ativando o modo gravação, pessoal, para os alunos que não conseguirem assistir todo o módulo, ou não toda a aula, ou que entrarem depois, ou que realmente não conseguirem assistir por alguma dificuldade, vai poder depois acessar a plataforma do IDEA do YouTube e assistir a aula na íntegra. Então, boa noite, professora. Fique à vontade. Eu vou estar quietinho aqui, só ouvindo e assistindo a aula. Qualquer coisa, ela pode me chamar que eu estou ouvindo. Pode deixar. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Sou a professora Érica. Vocês já viram meu videozinho de apresentação, né? Curta, sucinta, direta. E, com certeza, a gente está nesse momento de inovação, né? Ante a fazer a educação nesse cenário de pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Mas educador é isso. Educador não deixa a peteca cair, independente da construção sociocultural e de saúde que está o mundo. Então, estamos nos adaptando, né? Vocês, eu e a gente vai tentar trabalhar com essa parceria de mão dupla para que a gente consiga fazer o nosso componente curricular Neuropsicologia e Dificuldade de Aprendizagem ser muito integrado, assim, muito encorpado para todo mundo. E aí eu gostaria que vocês estivessem sempre se organizando para fazer a leitura prévia, obviamente, né? Que é para a gente conseguir aproveitar ao máximo. Como nossos encontros presenciais já foram reduzidos, então a gente vai estar trabalhando através das conferências. É muito interessante que vocês já venham com a leitura antecipada, que é para vocês já virem com dúvidas focais. E aí a gente ganha tempo, otimiza mais o módulo e assim vai. Queria saber de vocês se vocês já tiveram aí alguma vivência na escola, no trabalho de vocês, com neurociências ou com a intervenção de algum neuropsicólogo, se algum de vocês já teve esse contato de forma profissional, só para ter uma dimensão assim, do conhecimento básico da turma. Vou me dando aí um sinal. Contato zero. Sami, zero. Quem mais? Alguém já teve algum contato prévio com neuropsicologia, gente? No trabalho de vocês ou na formação anterior, nas graduações? Não. Na graduação, mas muito raso, assim, não tenho nem segurança para explanar. Okay. É mais ou menos essa vibe. Então, assim, ainda é um terreno obscuro para a grande maioria, né? Eu percebo que as turmas que a gente pega, nas pós-graduações em geral, na área da educação, uma boa parte dos acadêmicos chegam com a gente novo, né? Primeiro feito licenciatura. E aí o que eles viram muito comumente é psicologia da educação, psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento. São ótimas, é claro. Mas aí no dia a dia da sala de aula, no dia a dia da coordenação pedagógica, da vivência educacional, quem está inserido dentro desse contexto, começam a acontecer algumas situações em que a gente percebe que a nossa graduação foi muito boa, mas há algumas áreas em que a gente ainda não está tendo resposta suficiente para aquelas situações atípicas que estão acontecendo. São vários casos. E aí, de repente, alguns de vocês ficam se sentindo meio que perdidos nesse percurso. E aí, quando entra a questão da neurociência em contato com a educação, ela traz para a gente um ótimo melhorar a nossa prática pedagógica, sabe? E aí, se eu perguntar para vocês, né, qual que é a base da neuropsicologia hoje, será que algum de vocês sabia responder? Por que eu tenho que estudar essa neuropsicologia no curso de pós-graduação? Porque a gente começa a... Professora? Professora, desculpa atrapalhar, mas eu acho que é a Yolanda que está com a televisão no fundo, então tá difícil de escutar um pouquinho. Yolanda, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Meu bem, tu consegues, por favor, desligar o teu microfone? Tá, vou desligar. Pronto. Melhorou, gente? Melhorou, gente? Melhorou. Pronto, vamos lá. Obrigada, Sami. Quando tiver alguma interferência assim, gente, que porventura eu não estiver percebendo, eu queria que vocês me sinalizassem,
tá bom? A gente dá uma pausa rapidinho, que é para a gente aproveitar ao máximo esse tempo que a gente tem aqui online, tá bom? Então, olha lá, voltando ao que eu estava falando anteriormente, né? O porquê estudar a neuropsicologia no contexto da educação. Muitos de vocês, alguns são educadores físicos, outros são professores de língua portuguesa, outros de matemática, de geografia. Tem vários de vocês que fizeram várias, obviamente, várias formas de estudar em vários tipos de ciências, né? Humanas, exatas e tal. E aí, o porquê que a neurociência vem colaborar nessa área da educação? Se a gente traçar um olhar sobre o contexto histórico de como que a neurociência veio abraçar a causa da educação, a gente vai se deparar com muitos casos muito pesados, assim, de muito sofrimento para, enfim, a neurociência chegar no meio da escola. Hoje a gente percebe que ela é muito fundamental, que ela ergue a gente, enquanto educador, com muitas ferramentas para que a gente consiga atuar de forma muito produtiva no contexto da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, inclusive, e essas pessoas com ou sem deficiência. Mas para que a neurociência, no caso, a neuropsicologia, chegasse no ambiente escolar, a gente se depara com uns casos bem severos. Por exemplo, só para eu fazer assim uma repaginada bem sucinta sobre o processo histórico, para vocês terem dimensão, na antiguidade, quando havia alguma desconfiança que as pessoas não estavam dentro da sua função cognitiva normal, mais ou menos em torno assim do século XV, a gente tem bastante registro sobre isso. Acontecia um fenômeno chamado trepanação. A trepanação consistia em fazer um orifício no crânio para que aquela pessoa que estivesse acometida com algum mal, ou espiritual, ou não, ou que fosse de instância em relação a temperamental, comportamental, eles acreditavam que esse orifício que era feito no crânio das pessoas a sangue frio, porque não tinha anestesia, então eles embebedavam, davam vinhos, davam bebidas para que as pessoas ficassem obnubiladas da consciência, meio bêbadas mesmo, e amenizasse um pouco o nível de dor. Eles acreditavam que fazendo essa inserção e esse furinho, ou um furo grande no crânio, na calota craniana, o espírito maligno que atormentava aquela pessoa saía. Então, era uma crença empírica, mas que, de certa forma, foi trazendo para a gente um conhecimento mais evoluído da neurologia e que os neurocientistas utilizam hoje. Óbvio que de uma forma mais evoluída, com uma tecnologia assistida para tal, com uma evolução fantástica em relação a isso. Mas aí a gente começa a entender que a curiosidade para entender o cérebro humano, sua função e suas desfuncionalidades sempre esteve parte na vida do homem primitivo. E aí a gente se depara com alguns fatos desses. E quando que, então, a neuropsicologia começou a atentar para formas de estudar o cérebro humano sem machucá-lo, sem agredi-lo tanto. Aí a gente vai passar por vários processos históricos, mas eu quero estar trabalhando aqui com vocês e mencionando bem rapidinho. Vocês lembram da Primeira Guerra Mundial? O que acontecia? O indivíduo tinha que ir para a guerra, defender o seu povo, o seu país, e ele ia, obviamente, trabalhar sob forte pressão, né? Porque a vida dele ia estar em risco. E ia de frente, né? Ali nas guerras e tudo. E também ele tinha que ter sanidade mental para ele conseguir portar as armas. Então, o que fizeram naquele momento? Estudando ainda as funções encefálicas, o comportamento, o temperamento humano, a inteligência humana, se esse soldado tinha, esse candidato a ser soldado tinha capacidade para ser enviado, aí eles começaram a criar vários testes. E aí esses testes foram organizados em psicométricos e testes projetivos. O psicométrico, ele trabalha a questão de numeração, muito quantitativo. E aí a gente tinha os testes projetivos, que por sua vez trabalhavam a questão de personalidade. Quem dava conta de trabalhar sob pressão, sob estresse profundo. Nessa inserção, nesse cenário da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a psicologia teve uma evidência bem notável naquele momento. Passando aí um tempo e com a evolução e a fundamentação destes testes, dizendo assim, olha, tem teste que dá para a gente inferir, né, chegar perto de uma hipótese diagnóstica se o sujeito tem um funcionamento cerebral, intelectual bom, acima da média, abaixo da média ou mediano. E aí, com o passar do tempo e com a criação desses instrumentos, começaram a fazer o quê?
Vamos tentar, então, trazer uma média, recursos e adaptar esse material para a área escolar. Ora, se na área escolar a gente começa a perceber que nem todas as crianças ou adolescentes, o aluno em si, não aprende da mesma forma, nem todos alcançam o mesmo nível e nem todos apreendem na mesma velocidade. E aí começou-se, então, a pensar nesses instrumentos criados pela psicologia e por outras áreas da neurologia para ser inserido no universo escolar. E, gente, como isso trouxe um suporte para a gente que é da área da educação. E aí, se eu perguntar para vocês hoje, então, o que é essa tal de neuropsicologia e por que ela vai me ajudar no meu contexto escolar na contemporaneidade? Gente, a neuropsicologia, na verdade, ela é um aglutinar, ela é um casamento entre a neurologia, que é a ciência que estuda a parte orgânica, anatômica e funcional do encéfalo, do cérebro humano, com a psicologia, que por sua vez estuda todo o desenvolvimento humano, habilidades sociais, comportamento, aprendizagem. Uma não é mais importante que a outra. Elas se entrelaçam nesse cenário e surge então a neuropsicologia. Normalmente é um neuropsicólogo quem tem uma especialização na área e quem já fez a sua primeira graduação em psicologia. E aí ela vem dar um suporte para a gente bem amplo, assim, e bem complexo também sobre como que a gente pode lidar com algumas situações atípicas de dentro de sala, que nem sempre a gente sabe muito como lidar. Vocês têm, óbvio, vocês têm a base de um olhar diagnóstico com a experiência de vocês. Vocês sabem que quando vocês estão numa classe, vocês aí já têm 5 anos de experiência na docência, 10 anos de experiência na docência. Alguns de vocês são mais novinhos, então tem 3 anos de experiência na docência, independente de... Conforme vocês têm alguns anos de experiência na prática escolar, vocês conseguem perceber que numa turma de 35 alunos, 2 a 3, por exemplo, não estão conseguindo acompanhar o ritmo da turma. Esse olhar diagnóstico vocês têm, não é verdade? A gente sabe que tem. Vocês não são médicos, vocês não são neuropsicólogos, talvez alguns de vocês não sei se tem psicólogo no grupo, né? Mas possivelmente vocês não são psicólogos, vocês são professores, são licenciados. Mas isso não impede que você tenha uma percepção em uma sala, em uma turma, de um ou outro aluno que não está caminhando dentro do nível do que é esperado ante ao que a turma está caminhando. E aí, esse aluno, literalmente, quando eu consigo ver, professora, eu consigo visualizar que ele não está dando conta de aprender o conteúdo, mas eu também percebo, pelo que eu conheço da família dele, do histórico, eu começo a perceber que não é preguiça, é alguma coisa ali que está instalada. Entretanto, eu não consigo saber o que é e também não posso diagnosticar, né? Porque eu não sou médico e tudo, não tenho essa formação na área. O que eu faço? E aí, gente, entra a situação de uma coisa que é muito, muito, muito relevante no cenário do psicopedagogo hoje, fazer os encaminhamentos. Professora, eu posso fazer encaminhamento mesmo sem eu ser médico? Deve, vocês podem fazer um encaminhamento, tá, gente? E aí a gente faz um modelinho de encaminhamento dizendo quais são os principais comportamentos que a gente tem observado desse aluno, né? Qual é a área que a gente tem percebido que ele tem encontrado maior dificuldade. E aí você faz o encaminhamento. Agora sim, sejamos justos. Se você está trabalhando numa escola de nível privado, obviamente os pais têm um recurso financeiro melhor. Então, se você faz um encaminhamento, dependendo do nível de aceitabilidade ou de resistência desse pai, é mais esperado que ele te dê um retorno mais rápido em relação a levar essa criança ao profissional que você fez o encaminhamento, não é? Em contrapartida, você que trabalha na escola pública, você percebe também que tem vários casos de crianças ou adolescentes que têm, aos seus olhos, está apresentando alguma dificuldade no ato de aprender, no ato de desenvolver-se como um todo. E aí você vai e prescreve lá, junto à coordenação pedagógica, elabora um encaminhamento. Então, cadê que essa mãe vai te procurar? Cadê que esse pai volta para a escola? Cadê que esse exame retorna para você? Porque a gente sabe que o SUS hoje demora bastante, até se chegar um neuropediatra, até se chegar um neuropsicólogo.
nem tanto, não é tanto acessível, né, para esses pais terem, conseguirem em um tempo hábil levar essa criança até a escola. A gente percebe que nossas aulas começam em fevereiro. Vamos supor que você começa a notar uma ou outra dificuldade de aprendizagem por volta de março. Abril você expede o encaminhamento. Aí dá para esse pai da escola pública, até esse pai conseguir marcar uma consulta, levar o menino para fazer os exames de imagem, levar o menino para fazer os exames, os testes, né, e tudo, e esse resultado regressar até você, de março para abril, a gente tem um retorno até você para mais ou menos outubro. Demora muito. Então, o que a gente pode fazer, professora? Se às vezes eu quero ser um excelente professor, eu me sensibilizo muito com a área, mas infelizmente nós temos algumas lacunas no nosso sistema que eu, professor, não tenho como entrar. Esse caso, esse exemplo que eu estou citando para vocês é um. Por isso, gente, que nessas situações é muito interessante eu saber qual é a competência do sistema nervoso humano, de eu saber quais são os lobos, né, cerebrais que a gente tem e como é o formato de funcionamento dele. Na medida do possível, eu tenho também de saber quais são as funções neuropsicológicas, ou na literatura vocês vão encontrar o termo funções cognitivas, é a mesma coisa, tá? Então, assim, quais são elas e como eu posso fazer para trabalhar exercícios e atividades ao ponto de estimulá-las, não no que o aluno não dá conta de fazer apenas, mas estimular ante ao que o aluno dá conta de fazer. É mais ou menos por aí. Não estou dizendo para vocês assim que é muito fácil, é muito romantizado, é muito doce. Não é. É bem trabalhoso, mas assim, não tem salário no final do mês que pague a satisfação que a gente adquire quando a gente percebe que um dos nossos alunos está progredindo ante ao plano de atendimento individual que a gente fez para ele, com base nos nossos conhecimentos da neurociência. E por isso que é muito importante a gente estudar a parte da neurociência, a neuropsicologia, nesse universo dos professores educadores. Queria ouvir vocês, gente, se por enquanto o que eu falei tem feito sentido, se na prática pedagógica de vocês, vocês encontram cenas desta forma. Podem me dar um retorno, por favor? Professora, boa noite. É o seguinte, nessa questão que a senhora falou, tanto do poder aquisitivo, tanto no setor privado quanto no público, é comum a gente encontrar tanto alunos atípicos e típicos, né? Na verdade. Uhum. Aí, no caso, eu queria saber da senhora como é que a gente deve proceder, porque eu trabalho em uma instituição pública. Nesse caso, há alguns sinais na minha turma, tenho 2 autistas, fora um déficit de atenção, enfim, N multicondições. Nesse caso, como é que a gente pode trabalhar nessa questão? Se eu sei que devido ao quadro atual que está acontecendo, devido à pandemia. Mas, nesse caso, após passar todo esse processo, como que a gente deve proceder se a mãe não quiser? Porque tem um problema também de não aceitação do pai ou da mãe. Mas como que a gente deve driblar essa situação? Samir, obrigada pela outra pergunta. Então, é um desafio absurdo, mas não é impossível. Atenção, é difícil, mas não é impossível. Como se procede? Após regressar à pandemia, tenho alunos com comportamento atípico. A exemplo, o aluno com autismo. A exemplo, o aluno com dificuldade de aprendizagem específica, né? E vocês têm, cada um de vocês tem casos diferenciados na sala. Eu tenho que atentar, em primeiro lugar, qual é o nível que esse meu aluno apresenta de... Porque, por exemplo, mesmo que ele não tenha laudo, e grande parte, gente, dos alunos que chegam até a nossa sala não tem laudo. Uma vez que é difícil, principalmente as mães que não têm condição financeira, né? É muito difícil elas conseguirem ter esse acesso rápido a um laudo. Então, às vezes, elas até são bem esforçadas, tá bem? Mas o sistema de saúde não oferta tanta possibilidade para ela ser assistida rápido. E algumas mães realmente não querem saber. Porque elas têm outros filhos, porque dá muito trabalho, porque não tem tempo, porque há um luto muito grande em assumir que um filho tem alguma debilidade, alguma deficiência ou algum transtorno, né? Então, assim, tem casos e casos. Fato é,
o meu aluno não é laudado, professor, ele não tem um laudo X, mas eu, pela minha experiência e pela minha observação, eu consigo averiguar, eu consigo inferir que alguma coisa instalada ali. O que se faz? De imediato, gente, embora você não saiba o laudo do aluno X, eu preciso entender qual é o nível de comprometimento do meu aluno. Daqui mais para frente, vocês vão ver as nossas funções neuropsicológicas. Memória, pensamento, linguagem, funções executivas, atenção, percepção, enfim, várias. Vocês têm de averiguar, nesse aluno X, quais são dessas áreas que apresentam maior nível de comprometimento. E aí eu vou literalmente começando a fazer uma lista, o que ele apresenta de produtivo, o que ele está apresentando de maior dificuldade. E ali eu vou trabalhando, eu não vou laudar e nem vou diagnosticar o aluno, não tenho elementos para isso na minha formação, mas eu posso trazer uma inferência de uma hipótese diagnóstica e trabalhar sobre ela antes do decorrer desse ano. Professora, mas o mais certo não era se eu trabalhasse em cima de um diagnóstico? Sim, gente, e a gente tem que ser muito lúcida quanto isso. Realmente, eu tenho que trabalhar em cima do diagnóstico. Mas se eu não tenho, eu vou fazer o quê? Eu vou me acomodar também, não vou fazer nada em prol desse aluno? Então, o que que a gente discute assim, né? A gente não dá para generalizar, mas alguns dos meus colegas da área de neuro também a gente discute que se o profissional não tem o laudo, se ele está numa escola pública, municipal, estadual, que ele não tem recurso algum, e dentro de sala de aula ele é 100% sozinho, porque mesmo que você tenha uma pedagoga bacana, um gestor muito legal, dentro de sala de aula, vocês sabem, vocês são 100% sozinhos, são vocês e a turma, não é verdade? Então, assim, o que é que se faz? Aí a gente trabalha com questão de fazer a lista, as áreas de cognição dele que estão preservadas e as áreas de cognição dele que a gente começa a apresentar uma certa desfuncionalidade. E aí eu vou trabalhar, se a disfuncionalidade dele é na área da linguagem, ok, o que da linguagem aqui que eu consigo perceber que ele tem mais dificuldade? É leitura? É interpretação? É cópia? É contar uma história a partir do que eu li para ele, reproduzir essa história para mim, eu vou fazendo um processo seletivo. E aí eu vou criando uma hipótese diagnóstica e trabalhando exercícios que possam estar trazendo um estímulo maior para aquela área que está debilitada. Existe dentro do nosso cenário, da nossa constituição, do nosso encéfalo, existe um fenômeno chamado neuroplasticidade cerebral, que é se uma areazinha X do encéfalo, né, das nossas funções cerebrais, ela por algum motivo não está funcionando de forma procedimental e funcional rápida, né, veloz, natural, a gente pode estimular as outras áreas para que aconteçam sinapses em torno daquela área que está fragilizada. E por isso que eu estou reforçando com vocês. Não é trabalhar com o aluno só acima do que ele não consegue fazer. Porque o que ele não consegue fazer, eu já sei. É trabalhar e tentar acertar e tentar achar. O mapa da mina é um serviço de eu conseguir achar o que ele dá conta de fazer. É trabalhoso, eu gasto um pouco mais de tempo com isso. Em alguns momentos eu vou ter que fazer bastante ensaio e erro, porque eu crio algumas técnicas pedagógicas, aplico, não deu certo. Crio outra, aplico, não deu certo. Estou desesperançado, vou criar essa aqui e depois dela eu não sei mais o que eu faço. Fiz, deu certo. E assim, cada aluno é um mundo, gente. Por exemplo, se eu tenho um aluno autista de 9 anos de idade, professora, eu trabalhei com ele esse ano, já conheci todo o cenário diagnóstico, já consegui trabalhar, já consigo ter um contato muito bom. Ok, no outro ano você pega um outro aluno nessa mesma faixa etária com o mesmo diagnóstico, de repente você vai perceber que tudo que você fez com o aluno anterior, esse daqui não está aceitando. Não é que você não seja um bom profissional, é que simplesmente cada caso é um caso. Então, independente do tipo de uma dificuldade ou de uma deficiência ou de um transtorno global do desenvolvimento estar instalado, cada criança é um mundo. E para ela eu vou ter que me organizar em tempo para fazer um plano de estudo individual. E aí é por isso que é muito importante eu conhecer quais são as minhas ferramentas neuropsicológicas e por que é importante eu conhecer o funcionamento do sistema nervoso humano, mas não olhando só a perspectiva orgânica, funcional, anatômica, é olhando também o meio, onde esse aluno está inserido, quem é que mora na casa dele, ele tem irmãos mais novos que ele consegue interagir? Não, só tem adultos, é só com a avó que ele mora, e essa avó, ela de repente tem um grau de instrução mais elevado, que ela consiga conversar com eles algumas coisas mais avançadas. Qual é a condição financeira desse meu aluno?
Religião, qual é o seio religioso ao qual ele faz parte? A professora, até religião, sim, às vezes até o processo religioso do indivíduo contribui diretamente para a forma de ele apresentar ou não alguns resultados, inclusive na sala de aula, nas habilidades escolares, seja uma dança, seja uma festa folclórica que você vai fazer, de repente o aluno se isola porque ele acredita que talvez o aspecto do folclore ali não caminha paralelo à crença religiosa dele. Então, assim, o olhar sobre esse aluno, além de eu ter um olhar organicista, que é muito importante, não é tudo, é olhar para esse aluno em toda a esfera que constitui a formação biopsicossocial dele, tá bom? Gente, até agora tá dando para ir, tô falando muito rápido, tá dando para compreender. Samir, consegui esclarecer e dirimir a tua dúvida no momento? Conseguiu sim. Tá dando para ir, gente? Sim, tá bem claro. Pronto, olha lá. Eu vou passar aqui o slide. Digam para mim se vocês estão conseguindo enxergar. Estão conseguindo visualizar? Sim. Estão? Pronto. Queria que vocês acompanhassem bem aqui comigo. Olha lá. Gente, eu não vou ler de um por um, porque vocês já receberam esse material com antecedência. Eu deduzo que vocês já o leram, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então, eu vou ser bem pontual na parte temática que eu vou abordar. Tudo bem? Tudo que bem. Aí a gente vai otimizar um pouco mais o rendimento do módulo. Fala, Maria. Isabel, quer falar? A leitura. Sim, tá me escutando? Sim, sim. Eu estava fazendo a leitura do material, só que aí eu fiquei em dúvida até onde ler. Aí no final da aula, se fosse possível, a senhora falaria, gente, leia até determinado momento e tudo mais, pra gente ficar ciente do que a gente tem que ler para a próxima conferência. Bom, obrigada. Tá, aproveitando o questionamento de Maria Isabel, a conferência desse momento se refere às aulas 1 e 2. Por conseguinte, no nosso próximo encontro, vocês terão de ler o material 3 e 4. Tá bom? Ok. Olha lá, então. Vocês conseguem visualizar esse esquema sobre o sistema nervoso, né? Não fiquem assim, mas como assim? Eu nem sou médica, nem sou neurologista, por que eu vou ter que dominar isso aqui? É só para a gente ter uma base, gente. Literalmente, é um conhecimento elementar, independente de qualquer que seja a sua área de licenciatura, tá? Então, eu tenho de entender o seguinte, todo o meu funcionamento humano, a partir de quando eu estou sendo concebida no ventre materno, eu já estou tendo algumas terminações e ligações nervosas feitas pelos neurônios. Ok. A partir do momento em que eu saí da barriga da minha mãe, que eu entro em contato com o mundo, eu tenho um universo de informações que eu tenho de interpretar, associar, perceber, sentir, armazenar para que aquilo seja lembrado nas informações e que viesse a repetir em outro momento da minha vida. E aí, para isso acontecer, eu preciso ter um sistema nervoso bem condicionado, bem amarrado, bem funcional. Só para eu entender mais ou menos como é que funciona o sistema nervoso. A literatura médica, aí a gente vai para a área da neurologia, a literatura médica, ela divide o nosso sistema nervoso em 2 segmentos. É o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, ok? O sistema nervoso central, por sua vez, ele é organizado no nosso encéfalo e na nossa medula ou na nossa espinha. Vocês já observaram que quando o bebezinho é bem miudinho ainda, tem um cuidado, inclusive, de senso comum, não é? Não bate como é que fala? Moleira da criança, né? E se a gente pega um bebezinho bem novinho, a gente percebe que ele ainda não tem tonificação muscular para segurar o pescoço. Ele vai adquirindo isso com o tempo, conforme vai acontecendo o processo de mielinização, a comunicação do cérebro para a coluna, que vai mandar força e tônus muscular para esse corpo se organizar como um pequeno ser humano. Ok, e esses cuidados são bem relevantes mesmo, porque o sistema nervoso humano precisa ser 100% preservado, ao passo em que ele está no processo de formação, de mielinização, que só vai finalizar conforme a gente entra no processo de desenvolvimento humano, bem mais lá para frente.
Então, é interessante que esse menino, óbvio, não passe por algum acidente de afogamento, inalação de fumaça, algum baque, algum impacto, alguma queda muito forte que danifique, que lesione, que agrida a estrutura encéfalo espinhal, ok? A conexão entre cabeça e coluna. Aprendido isso, ok, por quê? Ele funciona literalmente como uma comunicação do cérebro para o centro do meu corpo e também para as áreas externas. E por que é muito importante eu entender isso? Atenção, professores de educação infantil. Vocês precisam atentar que quanto mais estímulos eu consigo dar para as criancinhas, a partir de mais novinhas, quanto mais informações elas conseguem vivenciar em relação a olfato, tato, paladar, etc., os 5 sentidos, quanto mais eu consigo estimulá-las, mais eu vou estar trazendo enriquecimento, conteúdo para que haja a associação e o processo de mielinização desse sistema nervoso se forme com saúde, de forma a fomentar um desenvolvimento salutar para esse indivíduo progredir. Ok. Então, eu já entendi que o encéfalo e a medula são a base do nosso sistema nervoso central, ok? Tá aí ao lado esquerdo na tela para vocês. Aí a gente vai lá para o sistema nervoso periférico. E ele, por sua vez, é subdividido em 2 partes. O autônomo, consegue visualizar na imagem? Estão me acompanhando, gente? Sim, professora. Sim, senhora. Pronto. Sim. Aí, ó, vocês conseguem visualizar que o periférico está subdividido em autônomo e parasimpático. Opa, desculpa, e somático. Estão vendo? Essa subdivisão, ela existe para quê, professora? Essa subdivisão, gente, ela existe de uma forma didática para que os estudiosos da área consigam entender mais ou menos cada área do nosso encéfalo e pelo que elas são responsabilizadas para o nosso funcionamento saudável. Entretanto, é uma divisão meramente didática, tá? Porque o sistema nervoso como um todo, ele funciona em o central e o periférico, ele funciona 100% em contato. Se uma pessoa está com o sistema nervoso central dela, ok, a estrutura está ok, o organismo está funcionando adequadamente, mas uma das estruturas do sistema nervoso periférico está com uma lacuna, por conseguinte, todo o sistema nervoso dela, posteriormente a isso, pode sofrer sequelas, mazelas e tudo. E aí, quando a gente volta para a subdivisão do sistema nervoso periférico, de cunho autônomo e somático, a gente se depara que ele é responsável, o autônomo em específico, ele é responsável por trabalhar muito sobre o nosso funcionamento orgânico, os nossos órgãos, a deglutição da comida, coisas que a gente não tem como controlar, o sono, enjoos, necessidade de evacuação, o nosso funcionamento visceral, ele está muito organizado por essas duas conexões entre simpático e parasimpático. O simpático ele é muito responsável pelas nossas funções excitatórias. O susto que você pega quando você está passando na rua e um cachorro sai do nada e corre atrás de você. Você não estava preparado para aquilo. E o coração acelera radicalmente naquele momento. Ok, você vai conviver com essa batida acelerada para o resto da vida? Não, em algum momento ela vai parar. Quem que desencadeou isso para que você, no susto, a adrenalina fosse liberada? O simpático. O sistema simpático da gente, ele atua sempre em situações de emergência, de velocidade, que exige uma ação excitatória. E o parasimpático, ele vem acalmar. Ei, já tá bom. Já deu o que tinha de dar. Tudo bem, já subimos o nível de neurotransmissores, de hormônios aí, e agora a gente precisa voltar a um processo de normalidade, senão o organismo entra em disparidade, ok? E aí, eu tendo essa noção de que o sistema nervoso central controla cérebro, coluna, membros, e que o sistema nervoso periférico está muito responsável pela minha organização visceral, pela minha parte mais interna, que nem sempre eu dou conta de organizá-la, aí eu começo a entender como que eu posso trabalhar isso dentro da escola. Por exemplo, vocês começam a perceber isso quando a criança, professores da educação infantil,
quando vocês estão no momento do desfraude. Começou o ano, chega para você uma criança bem novinha, aí além de passar daquela fase de choro, né, porque está no processo de distanciamento dos pais, das figuras de referência e tudo, além de se adaptar a um novo ambiente, novos colegas, uma pessoa de referência que no caso é estranha, que é você, que é o novo professor, e talvez você que tem aí auxiliares, não é? Enfim, são pessoas adultas que é diferente da avó, do irmão mais velho, do pai, da mãe, em que eram referência para essa criança somente. E aí é toda uma estranheza. Gente, emocionalmente é muita informação para esse menino, para essa menina. Ele ainda está no momento do desfraude. O que acontece ali naturalmente? Às vezes acontece de nas primeiras aulas, em casa, ele já tinha aprendido a controlar os esfíncteres, né? O ato de defecar e micção, já tinha controlado tudo. E na escola, nesse primeiro mês, vocês vão se deparar com o menino não aguentando e fazendo as necessidades, e suja toda a farda, e é aquela agonia, enfim, que aí exige bastante jogo de cintura para que o professor não coloque a criança em uma situação desconfortável, vexatória, expositiva. Enfim, professora, por que aconteceu? E assim, já é a 7ª aula e toda vez esse menino não está aguentando prender os esfíncteres. Não estava já estabelecido? Já não estava fortalecida essa musculatura? Estava. Mas nós não somos somente um ser de sistema nervoso central, autônomo, simpático, parasimpático. Nós somos também emoção. Então, o ambiente de fora, com uma nova experiência, com o medo, com a ansiedade, com a agonia de estar sendo vigiado por um outro sujeito, afeta tanto o meu estar nesse meio que os meus órgãos, as minhas vísceras nem sempre correspondem como eu gostaria. E aí é muito importante que as professoras e as mães também sejam instruídas do como que é interessante eu fazer a ligação entre ambiente, emoção, aspectos cognitivos e funcionamento do sistema nervoso e toda a organicidade do sujeitinho, seja ele criança ou não. Por quê? Quando eu não associo isso, as professoras começam a pensar, algumas inclusive chegam a ficar com ranço, tá bom? Toda vez essa criança faz isso, parece que é de propósito, parece que é só na minha aula, parece que teve todo o tempo do mundo, mas já chega na minha aula e me atrapalha. Suja tudo, não quer usar a fralda, a mãe não quer usar a fralda porque diz que em casa ela já se controla. Chega aqui, acontece isso. Quando a gente começa a estudar, gente, o desenvolvimento do corpo humano, do sistema nervoso e considera as emoções, o ambiente que está tudo interligado nisso que é a gente, ser humano, a gente consegue entender que as funções, o meio, representam muito evolução ou involução desse indivíduo que está com a gente. Em tudo, vocês vão entender que o nosso sistema nervoso está interligado. Não vamos longe não, tá? Não pensem que é só para criança. Vocês que são adultos. Vocês que são adultos. Olha lá. De repente, o gestor da tua escola vai ter uma grande reunião com todos os pais e aí vai estar lotada aquela quadra. O gestor falta. Aconteceu alguma coisa com o carro, ele te liga. Fulano, vamos fazer o seguinte, você coordena aí a reunião para mim, pega os slides, já eu preparei, tá lá. E você... Como assim? Obrigada que você me deu a função, quer dizer que você confia. Entretanto, eu nem me preparei. Aí você pega o microfone, chega a estar nervoso, chega a estar suando frio. O que acontece? A adrenalina vai lá para cima. Os neurotransmissores vão lá para cima. Óbvio que você não é mais aquela criancinha que não consegue segurar os esfíncteres. Entretanto, você sente alguns sinais, assim como as crianças sentem. Alguns suam frio. Outros têm náusea, outros ficam com uma vontade descontrolada de ir ao banheiro rapidinho, quando chega lá não consegue fazer nada. É o afeto, a emoção, a pressão social, o medo do julgamento, o avisar em cima da hora, uma série de informações que você tem que processar rapidamente e que teu organismo sente. Então, começam a entender que está tudo interligado no nosso sistema nervoso humano, e aí às vezes a gente olha para a criança e diz assim, mas não consegue se controlar. Mas já era para ter aprendido isso, fulano. Você acerta no dia a dia essa tarefa e aqui na prova toda vez você erra. Ora, na prova ela sabe que ela está sendo avaliada. Então ali talvez o nível de nervosismo tenha chegado lá em cima. Isso interfere diretamente no sistema dela de homeostase, de estar organizada, inclusive das funções cognitivas estarem
sabe, dialogando entre si para que o resultado dela naquela prova seja funcional. Consegue entender mais ou menos como está tudo interligado? Está fazendo sentido, gente, o que eu estou mencionando para vocês? Uhum. Assim. Ok? Ok. Sim, Deixa eu passar aqui mais. Esse outro slide que eu apresento para vocês é a mesma representatividade, contudo, num outro formato. Eu só queria que vocês entendessem como é essa constituição, tá bem? Fora isso, aqui que vocês podem visualizar que eu acabei de falar, que é o nosso sistema nervoso central. E aí, entendido isso, eu quero passar já para vocês essa parte bem mais lá da frente, que a gente vai trabalhar com os lobos encefálicos. Vou passando aqui rapidinho. Essa parte é mais organicista, é mais funcional. Aqui eu quero que a gente atente. Um pouquinho mais cedo, eu creio que foi Samir que me perguntou, professora, como é que eu faço nesses casos em que eu estou sozinho em sala de aula, eu posso inferir que o meu aluno tem alguma dificuldade, mas eu não sei necessariamente o que é. Eu realmente não sei necessariamente o que é, eu não tenho laudo, o que eu tenho é um pouco dos estudos que podem melhorar a minha vida e na minha prática profissional. Então, quando eu começo a olhar para o encéfalo, que é um dos componentes do sistema nervoso central do indivíduo, eu vejo que ele tem essa constituição. E não se preocupem que vocês não têm que ter uma formação médica ou de neurologistas para estudarem isto, tá bem? A gente tem vários livros disponíveis, a gente tem alguns sites bem sérios na internet que trazem para a gente essa subdivisão dos lobos encefálicos e quais são as funções específicas deles e como que eles funcionam em conjunto para melhorar o desenvolvimento do ser humano como um todo. E aí, olha, vocês podem visualizar na imagem colorida que, propositalmente, eu procurei essa imagem para que eu conseguisse trazer para vocês essa subdivisão. Só um minutinho, deixa eu pôr aqui o carregador do computador. Um minutinho, tá, gente? Só para não me perder na linha de raciocínio. Pronto. Pronto, que aqui apagou tudo para mim. Agora voltou. Estão me vendo? Sim, prof. Pronto, vamos lá. Agora voltando aqui. Aí na imagem vocês podem observar a parte amarela a gente denomina lobo frontal. A parte rosa e superior a gente denomina aqui, ok? Lobo parietal. Aqui, literalmente, os lobos temporais. Direita, esquerda. Então, frontal, parietal, temporal. Aqui atrás, ok? Occipital. Aqui embaixo, cerebelo. E lá no íntimo, lá no fundo, encostadinho ao lobo temporal, bem emaranhado, a gente tem um lobo que é chamado insular. Cada um deles, se vocês forem conferir na literatura, e vários teóricos, né, anatomistas que falam sobre isso, não só anatomistas, a gente tem, por exemplo, o Vitor da Fonseca, que trabalha a cognição, a área da neuro, mais voltada sempre para um olhar mais pedagógico também. Então, se a gente for atrás da literatura, a gente vai perceber que cada um desses lobos ele é responsável por alguma competência nossa. Daqui a pouquinho mais a gente vai visualizar alguma das funções neuropsicológicas ou funções cognitivas. E vocês vão entender o porquê que é necessário eu saber quais são esses lobos que compõem o meu sistema nervoso e como que é importante eu estar estimulando eles. Só para vocês terem dimensão. Quando eu estou trabalhando, o pessoal que trabalha aí, vocês chegam aí na escola, gente, olha, peguem o livro, a página 40. É uma série de informações. É o aluno identificar o seu comando, pegar o livro, abra, página 40. Só aí é uma série de informações. Ele tem que saber o que é um livro, o que é pegar, o que é abrir, o que é página e o que é o número 40. É uma série de informações. Ok, peguei o livro, abri na página 40 e aí eu tenho uma série de informações aí que eu vou ter de ler. Ao passo em que esse aluno está fazendo a visualização do conteúdo, ele está estimulando automaticamente o lobo occipital, que, por sua vez, é responsável pela captação das imagens e está trazendo aqui para esse nervo óptico que está associado à parte occipital.
Ok, ele visualizou a página e ele leu. E se você pergunta dele, fulano, agora faz o seguinte, isso que você leu para mim, reproduza as palavras que você achou mais diferente. Aí ele vai ter que associar o que ele leu, associando as imagens e as palavras e as letras aqui do lobo occipital. Aí ele vai processar essa informação pelo lobo frontal, numa região chamada área de Broca, ou Broca, depende da pronúncia. E aí ele vai te responder o que você perguntou, quais são as palavras que ele achou mais interessantes ou mais diferentes aqui. É todo um processo, está tudo interligado. E se você for mais além, numa perspectiva dialética, e você perguntar desse aluno, faça o seguinte, as palavras que você acha mais difícil e o que você entendeu desse texto, me convença de que a sua opinião vale mesmo a pena ser discutida. Aí eu estou estimulando ainda mais ao aluno, para que ele tenha visto, falado, mas processado a informação aqui pela linguagem no lobo temporal. Então, ele vai associar, só que ele já trabalhou 3 áreas, ó, occipital com a visão, temporal com a associação do conteúdo temático do livro, e área frontal, quando ele vai emitir o som das palavras e procurar palavras eloquentes para te convencer da fala dele com início, meio e fim, com uma linha de raciocínio. Então, notem que o nosso encéfalo, ele é maravilhoso, ele é uma máquina, assim, muito bem investida para que o nosso funcionamento seja fantástico, seja produtivo. E aí, quando eu começo a conhecer quais são as áreas e as suas responsabilidades, fica um pouco mais interessante de eu conseguir fazer e elaborar atividades. Claro que já existe um conteúdo na escola, óbvio, a gente segue o MEC, então já existe uma divisão ali conteudista, inclusive agora atualizada pela BNCC recentemente, né? E aí eu tenho lá aquela base conteudista ali a ser trabalhada, mas a minha metodologia, a minha didática dentro de sala é minha. Nesse caso, dependendo da escola que você trabalha, é claro, nesse caso, a minha didática pode ganhar uma ferramenta mais ilustrativa para que eu consiga trabalhar aquele conteúdo curricular, mas utilizando estratégias principalmente lúdicas, para que a aula se torne interessante, as áreas encefálicas sejam estimuladas e assim, gente, quanto mais esse aluno está sendo estimulado nas áreas encefálicas com as experiências do meio, mais irrigadas elas estão sendo de conteúdo e mais sinapses estão acontecendo. Nós temos neurônios e os neurônios se comunicam. Quando um neurônio passa para o outro a informação, ele recebe. Este diálogo entre 2 neurônios se chama sinapse. Quanto mais sinapses estão acontecendo e quanto mais sentido elas fizerem, mais aquilo se torna consolidado para o conhecimento. Vamos lá, só para vocês entenderem um pouco esse processo da sinapse. Vocês recordam que quando vocês tinham aí no ensino médio de vocês, no ensino fundamental, quando vocês tinham professores, vocês gostavam muito daquele professor ou daquela professora, que ele era o cara dinâmico, engraçado, que ele fazia a aula assim acontecer? Normalmente era a matéria, talvez você até não podia ter as melhores notas, mas normalmente era a matéria que até hoje você lembrou uma ou outra coisa. Nossa, eu vi uma reportagem no jornal tal, eu vi alguma coisa no Facebook ou na internet, isso me lembrou aquela aula que eu tive naquele ano com o professor fulano de tal. Por que você lembrou? Porque a forma conteudista e dinâmica que ele deu para você esse conteúdo fez com que o seu processamento sináptico, os seus neurônios conversassem mais rápido, de uma forma mais consolidada, ao ponto de você armazenar aquilo e isso te fazer melhor do que você era antes de receber aquela informação. E é mais ou menos por aí que a gente tem que começar a pensar em ministrar os conteúdos. Claro, temos de ministrar, né? Ok. Mas com ferramentas, com olhar metodológico, para que torne essa aprendizagem mais estimulante possível para todas as zonas do desenvolvimento desse sistema nervoso do aluno. É mais ou menos por aí. Professora, é difícil? É difícil porque exige bastante pesquisa, além, inclusive, do seu tempo, às vezes, na escola. Às vezes a gente tem que levar um pouquinho de trabalho para casa, mas não é difícil, gente. E aí, quando a gente tem esse retorno dos alunos que funciona, que não é um ensino mais militarista, é mais lúdico e ele aprende de uma forma que ele nem se percebe, mas ele está aprendendo, uau,
é o ápice, sabe, assim, da nossa prática, da nossa vivência pedagógica. Gente, tá dando para processar, tá indo, tá fazendo sentido o que eu tô conversando com vocês? Tem sinal, Sim. ok? Ok. Ok. Alguém tem alguma pergunta até o momento? Se deixar, eu vou embora falando, hein? Pode continuar. Uma pergunta? Não, Não? Estão tímidos ainda, né? Ó, a base do sistema nervoso que eu precisava, assim, de imediato, que vocês tivessem a apreensão, era essa. É claro, gente, isso aqui que eu tô passando para vocês são as informações elementares, ok? É claro que vocês vão ter de estudar isso mais aprofundadamente em outro momento. Além da apostila que vocês já têm, é óbvio, esse conteúdo, neurociências como um todo, trabalha a nossa questão neuronal em contato com as outras ciências, mas a neurociência cognitiva, ela trabalha em torno de como a nossa cognição pode ser mais privilegiada. E aí, a neuropsicologia trabalha os conhecimentos da neurociência cognitiva voltada para o aspecto do comportamento, a habilidade social, a emoção e a aprendizagem como um todo do sujeito. Então, assim, é uma vastidão de conteúdos em que nós temos de ir atrás, porque só se contentar com a leitura da apostila, com um livro ou um artigo científico muito bom que você achou, com um ou outro material da internet, é bom, é muito bom, mas ainda não é o suficiente. Então, a gente também tem que se organizar para sair um pouquinho da nossa zona de conforto e ir atrás desse material. A leitura e o conhecimento, eles nunca são demais. Então, estar pesquisando sobre a constituição anatômica, o sistema nervoso, os lobos, né, encefálicos e para que eles servem, como que eles dialogam, isso de certo vai estar trazendo para vocês um diferencial bem grande na prática pedagógica. Só para eu fechar essa parte desse conteúdo e a gente partir para as funções neuropsicológicas, eu só queria relembrar para vocês o seguinte: embora o sistema nervoso esteja, eu estou reforçando isso, tá bem? Para ficar bem claro. Embora esteja subdividido, essa subdivisão, ela é didática, para que a gente consiga compreender de uma forma mais transparente, mais clara, mais elucidada, quais são as funções, quais são os nomes e qual é a responsabilidade dele sobre a gente, né? Sobre o nosso desenvolvimento humano. Mas eles não funcionam separadamente, tá bem? Então, assim, igual o exemplo que eu dei para vocês sobre a abertura do livro, da página 40, esse exemplinho que eu dei foi só um exercício para vocês visualizarem como todas as áreas estão sendo estimuladas e acesas conforme eu solicito. E aí isso vai fazer vocês levarem em compreensão lá na frente as funções executivas, que exigem que a gente tome ação prática, rápida, e que estimula vários dos nossos sentidos, várias das nossas competências cognitivas e várias das nossas funções. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Tudo. Ótimo. Agora... Agora eu vou estar trazendo para vocês, gente, um outro slide. Deixa eu ver se esse instrumento me obedece, que assim como vocês, eu estou me adaptando a esta tecnologia, que é ótima, por sinal, né? Que bom que a gente já tem. Que bom que o IDAAN se organizou bastante nesse quesito. Parabéns para a instituição. Pronto, olha lá. Agora a gente vai visualizar a questão das funções neuropsicológicas. Conseguem visualizar aí na tela? Não, professora, tem que compartilhar. Espera aí que tá abrindo aqui só um pouquinho. Vocês estão me visualizando? Não. Sim, senhora. Tá abrindo aqui. Pronto, deixa eu ir lá. Uma pequena dificuldade técnica. Tá, tô aqui. Agora. Conseguem visualizar agora, não é? Agora. Agora sim. Pronto. Espera aí. Só apanha uma vez, já aprendi esse negócio. Tá dominando, né, professor?
Gente, então, olha lá. Meus queridos, vocês viram que eu sou uma maquinazinha de falar, né? Eu falo muito e rápido. Então, eu queria que vocês me sinalizassem. Professora, dá uma pausa. Professora, um pouquinho mais lento ou mais rápido. Professora, repete aquilo ou aquilo, que é para a gente estar conseguindo otimizar esse tempo. Tudo bem? Tudo certo. Olha lá, funções executivas. Vamos aqui de forma rápida, precisa e potente. Gente, funções executivas, elas são fantásticas, necessárias para a gente sobreviver a esse universo. Fato. Qualquer que seja o ser humano, lá na Croácia, lá na Suíça, lá na França, na Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, Jutaí, Manaus, qualquer que seja o ambiente em que esse indivíduo se encontra, ele vai precisar, no mínimo, ter um diálogo entre essas funções cognitivas para que ele consiga sobreviver como ser humano. Vocês conseguiram visualizar os 2 vídeos que eu tinha deixado disponível para vocês? Sim. Sim, professora. Conseguiram? Pronto. Ali naquele vídeo a gente começa a entender um pouco como que a integração do corpo com o meio, ela é necessária. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Ainda há pouco eu apresentei para vocês a base do sistema nervoso humano, correto? Então eu já entendi que se uma criança nasce com o sistema nervoso dela e por algum motivo esse sistema nervoso não é preservado, ou por alguma disfunção orgânica, há alguma lesão ali, muito possivelmente o desenvolvimento dele não vai ser tão pleno como deveria ser. Ok, entendido. Mas o contrário também acontece. Se esse sistema nervoso, os órgãos estão preservados, mas esse indivíduo é privado de contato com o meio social, e mais do que isso, ele é privado de afeto, as funções neurocognitivas ou funções neuropsicológicas, elas não se desenvolvem como deveriam acontecer. Isso vocês vão perceber muito fortemente em casos verídicos de meninos que são considerados crianças, menino lobo, crianças primitivas, crianças animalescas, crianças que foram, de certa forma, privadas de contato humano e alimentadas desde pequenininha por animais. Professor, isso existe? Existe. Nós temos casos registrados na literatura e, recentemente, nós temos casos também registrados, inclusive tem reportagens sobre, a gente percebe que, em alguns casos, o sistema nervoso, a maturação orgânica desse indivíduo estava funcionando. Entretanto, como no meio dele houve uma escassez de estímulos, de afeto, de nutrição, de sono adequado, de uma vida saudável, ele ficou comprometido e alguns deles intelectualmente não conseguiram progredir. E aí eu começo a entender, então, de fato, o sistema nervoso não depende somente da estrutura orgânica do corpo do sujeito. O meio é um papel fundamental. As relações afetivas também é um papel ímpar. Não tem como o indivíduo crescer de forma saudável sem um ambiente congruente, um acompanhamento afetivo respeitoso e um organismo aberto para interagir entre ir, levar e trazer informação de dentro para fora. E aí a gente começa a olhar um pouquinho com carinho as funções cognitivas, que são várias. Eu trouxe para vocês somente algumas, mas são as que a gente pode estar começando a tentar e olhar de uma forma mais sutil em relação a como que o educador pode trabalhar sobre elas. Aí a gente tem linguagem, memória, funções executivas, percepção visual espacial, concentração, não está aí na figura, mas tem atenção, enfim, são diversas, emoções e assim vai. Aí, se vocês pararem, eu vou passando aqui, percepção. Se vocês pararem para averiguar, nenhuma delas é mais importante que a outra, tá, gente? Elas funcionam em contato. Paralelamente, uma é secundária à importância da outra. Então, assim, a percepção é a nossa faculdade, a nossa capacidade de conhecer um objeto X, qualquer que seja um objeto. Essa grafite, ok. Eu sei hoje que ela é uma grafite, imagina. Mas para eu saber que ela era uma grafite, quando eu era um bebê, eu não sabia que o nome dela era esse, não sabia qual era a funcionalidade dela, não sabia distinguir a questão das cores, nem o formato, nem a espessura ou textura.
Isso tudo para mim era muito novo. Qual era meu único mecanismo de perceber esse objeto? Boca. Percebem que as crianças enfiam tudo na boca para o desespero dos pais. Porque o formato dela de perceber, se alimentar e de captar informações e mandar para esse processador aqui é oral. Ela ainda não sabe falar, ela ainda não sabe entender o porquê que isso daqui funciona, mas ela já percebeu. Lá na frente, quando ela for para a escolinha, que a professora falar assim, vamos pegar a grafite, a lapiseira de vocês, para a gente fazer uma cartinha bem bonitinha para o Papai Noel, ela já vai saber o que é grafite. Não precisou a professora desenhar no quadro a grafite, colocar... Não, ela associou, porque desde pequena ela começou a perceber o formato. Ela conheceu um objeto, as suas qualidades, sentiu, a parte sensorial é fundamental, e aí quando foi o momento em que ela foi provada e ativada para literalmente tomar aquele objeto, ela nem pensou, ela foi lá e pegou. Claro que cada caso é um caso, né? Mas assim, estou dando esse exemplo simplista só para vocês entenderem que a percepção, ela é o conjunto da nossa capacidade mental para conhecer o todo, coisas grandes, coisas pequenas, juntar e guardar e armazenar essa informação para que a gente consiga, em situações futuras, conseguir treinar ainda mais nossa capacidade perceptiva. Obviamente que a percepção ela vai estar associada aos nossos sentidos, visão, olfato, paladar, tato, percepção que não está associada aos sentidos, ela pode estar incompleta. Professora, então isso quer dizer que o meu aluno que é deficiente visual, ele não tem a capacidade perceptiva? Ora, ele não vai ter tanta informação visual, claro, né? Principalmente se ele perdeu a visão. Mas se ele já nasceu sem a visão, aí que ele não vai ter mesmo, claro, óbvio, né? Uma questão de lógica. Mas não quer dizer que o fato dele não ter a percepção visual vai impedi-lo ou vai torná-lo incompetente para perceber as outras informações do meio. E aí, lembram que eu estou sempre falando para vocês, não é trabalhar em cima do que ele não tem, não é trabalhar em cima da deficiência, é trabalhar em cima do que ele pode me dar. Sempre lembrem desse exercício da pessoa com deficiência visual. Ok, ele é deficiente visual, mas ele não é deficiente intelectual. Ele anda, ele senta, ele fala, ele come. O que eu posso trabalhar para que ele possa perceber esse universo e não se machucar tanto? E ser mais independente, sabe? E assim vai. Então, entendida a questão da percepção, eu posso estar estimulando junto aos outros sentidos também. Aí a gente tem, eu vou ultrapassando aqui, aí a gente tem outro sentido. Essas imagens que eu trouxe para vocês, elas estão muito aproximadas, gente, dentro de uma hora da área da psicologia, que a gente chama de Gestalt, que é o olhar entre figura fundo, olhar sobre a forma e como que a gente percebe um objeto, tem muito também como a gente está por dentro naquele momento. Isso que eu estou falando para vocês, embora eu esteja passando por imagens, vocês já se perceberam que, de repente, quando vocês estão num momento de estresse da vida de vocês, seja no trânsito, seja nos casamentos de vocês, seja na escola, em qualquer ambiente, vocês já perceberam que quando vocês estão num momento mais sensível e fragilizado de estresse, qualquer instância, qualquer situação, a tua percepção fica aguçada e, às vezes, pelo teu nível emocional desequilibrado naquele momento, você percebe as coisas, às vezes, até além. Por exemplo, eu tenho certeza que aquela mãe daquele aluno falou aquilo para mim com raiva, para me agredir. Eu tenho certeza disso. E aí os outros professores com você, fulano, calma, ela não falou para te agredir, você está levando isso muito afrontosamente. Talvez você está numa semana tão pesada, estão te cobrando tanto, está trabalhando em 2 escolas ao mesmo tempo, teu filho está doente, tua sogra adoeceu também, tudo ao mesmo tempo. Qualquer pessoa que te contrarie, você já tem a tua percepção, olha, alterada, porque o fator emocional conta muito para como a gente percebe as coisas. Isso, ninguém está imune. Seja professor pós-doutor, seja um professor que acabou de se formar. Ninguém está imune. O que a gente pode fazer é, na medida do possível, estar olhando sobre como que a gente percebe esses objetos, sempre se perguntando, eu realmente estou percebendo de uma forma íntegra ou não? Eu estou misturando com o meu sentido emocional da coisa. E tragam também essa reflexão para os alunos de vocês. Isso faz uma diferença bem grande, viu? Quando eles brigam em sala, quando tem briguinha por coisa boba entre crianças, ou quando os adolescentes estão afrontosos um ao outro usando a rede social, sabe? É interessante a gente trazer essa reflexão sobre a percepção também. O que você está percebendo? É real?
Ou é ilusório? Até que ponto vocês estão percebendo, tomados pela emoção? Até que ponto vocês estão sendo bem racionais? É interessante eu trazer essa reflexão também, que a nossa percepção ela é maravilhosa, mas a gente precisa atentá-la, observá-la, porque em alguns momentos ela pode trazer para a gente uma inferência incongruente. Tudo bem? Deu até aí, gente? Uhum. Vamos sair da percepção. Agora a gente adentra a área da atenção. A atenção, ela vai acontecer e ela não acontece sozinha. Ela precisa que a percepção esteja ativada. Tudo bem? Professora, eu não sei mais o que eu faço com a minha turma, porque esses meninos, eu já passei o exercício, a gente tem quantidade de minutos cronometrados e eles não conseguem prestar atenção, ou se conseguem, eles não se esforçam para prestar atenção. Mas jogue o celular para ver se ele não rapidinho presta atenção. Então, será que o que você está se propondo a ministrar para ele está tão gostoso, está tão interessante ao ponto em que ele esteja aberto para perceber as informações do meio e atentar para discerni-las? Eis uma grande diferença. Porque a atenção ela não funciona só. Para a atenção acontecer, a percepção dos estímulos do meio tem também de estar em contato contínuo. A atenção ela é bem requisitada para a gente. Não existe aprendizagem, gente, sem uma atenção focal. Não tem como. Seja adulto, seja criança, seja idoso, seja pessoa com deficiência ou não, não tem como, gente, a gente aprender sem a atenção estar ativada. Então, eu posso continuar minha aula da forma mais maravilhosa possível. E eu ter me trabalhado todo didaticamente, estou todo trabalhado na produção na minha aula. Mas se um aluno, de repente, está passando por uma situação emocional punk, coisa que para a gente imagina, foi o cachorrinho dele que faleceu. Para ele é uma coisa absurda e está doendo muito. Então, mesmo que a tua aula esteja excelente, ele nem vai perceber os teus estímulos, porque ele está sofrendo muito e ele não vai ter atenção naquele conteúdo. Então, sempre foquem. Não é só a função, né? A emoção, o afeto, o ambiente em que esse menino carrega com ele e traz para dentro da minha sala de aula também conta muito para as funções neuropsicológicas deles estarem ativas ou não. Professora, tão bonito isso que a senhora está falando, como é que faz para aguentar o bonde, né, para aguentar a pressão e conseguir prender a atenção de 40 meninos em uma sala de aula? Gente, salão e chão. Salão e chão. A experiência vai trazendo para a gente muita possibilidade, a gente consegue distinguir assim, tu chega para uma aula com uma turma X, com uma estratégia tal, com um assunto Y, aconteceu a aula, naquela turma foi maravilhosa, os meninos perceberam bem, tiveram uma atenção maravilhosa, te deram um feedback muito legal, tu sais daí empolgado, e tu vais para uma outra turma, numa outra escola, e ministra a mesma coisa. Para aquela turma foi uma derrota, não funcionou, porque eu sou 100% assertivo em tudo, eu posso até ser didaticamente muito bom em tudo, mas o ambiente em que o meu aluno está conta profundamente para que as funções neuropsicológicas dele sejam funcionais naquele momento ou não. Então, é interessante eu pensar que, dependente da minha estratégia didática, metodológica, qual é o ambiente em que o indivíduo está, qual é o material que eu posso utilizar naquela realidade, sabe, sociocultural dele, para que a percepção e a atenção sejam sugadas, estimuladas, trabalhadas de uma forma saudável, ímpar. Tudo bem até aí? Uhum. Tá ok? Vou passando, gente. Ok. Agora a gente chega para a memória. Meus queridos, temos vários autores aí que falam sobre a memória. Eu gosto do que o Vitor da Fonseca traz, Leandro Maloá Diniz, e tem uma autora chamada Liz. Ela diz pra gente o seguinte: imaginem só, se em determinada manhã vocês se acordassem aí, você fosse naturalmente acordar e você vai ao banheiro e você se olha no espelho naquela tua rotina natural de escovar os dentes. A partir do momento que você se olha no espelho, você não consegue se reconhecer. Isso é tão simples. Eu me acordo, escovo os dentes, vou tomar banho e sigo minha rotina normal, vou trabalhar. Mas, de repente, um dia você não consegue se reconhecer. Quem é essa pessoa que está te olhando? E essa cor de pele? E esse cabelo? E como assim? Esse formato? Magro, gordo, alto, baixo? Quem é você? Qual é a sua história de vida? Por que você está naquela casa? Por que você está com aquela roupa?
Imagine a confusão, a loucura que ia ser, a insanidade que ia ser se você toda manhã acordasse e não lembrasse quem é você, quem é a sua história de vida, quem são os seus filhos, onde é o seu trabalho, qual é o caminho para chegar até lá, qual é a sua formação, qual é a sua turma. Seria, no mínimo, muito desgastante. Então, imagine se o nosso encéfalo, junto com a áreazinha chamada hipocampo, não tivesse uma competência máxima de guardar o máximo de informação e reter essas informações elementares para que toda manhã você tivesse a competência de se lembrar. Imagina se a gente não tivesse essa capacidade, seria um caos. E o tempo que você leva para chegar no seu trabalho, desde que você acordou, se é 1h30 mais ou menos, até você conseguir se lembrar o seu nome, o que você faz, onde você trabalha, só aí já passou o dia todo, meu querido. Não é verdade? E aí a Elisa, ela traz esse exemplo para a gente, que ela diz que a memória, ela é o coração da vida humana. Mesmo que a gente tenha aí percepção, emoção, atenção, funções executivas, tudo, se a nossa memória não estiver aberta para sedimentar elementos e guardar, a gente não tem como tocar o barco, a gente não tem como continuar sobrevivendo. Inclusive, tem alguns filmes que passam aí que contam a história de pessoas que perderam a memória, né? Inclusive, tem aquela historinha do Nemo, Procurando Nemo, que tem a Dory, a peixinha azul, que sofre com perda de memória recente. Tem um filme Como Se Fosse a Primeira Vez, que a personagem tem um acidente que ela sofre uma perda de memória, em que todos os dias ela acorda pensando que é sempre um dia X. E, na verdade, já se tinham passado anos, que era anos depois da questão do acidente dela. E aí a gente tem casos bem variados em relação à dificuldade de memória. Tem casos também de pessoas que têm acidente vascular encefálico ou traumatismo craniano, que sofrem situações emocionais. E tem casos, gente, de traumas que foram claro que todo trauma é muito pesado, né? E foram tão impactantes na vida daquele indivíduo que ele, por algum motivo de não conseguir lidar com a dor, ele retém isso tão abruptamente na memória que não vem para fora, ele não consegue lembrar qual foi o nome da pessoa que o maltratou, qual foi o dia, quantos anos ele tinha, não lembra, porque doeu tão brutalmente que a memória preferiu reter a ele ter que ficar lembrando isso direto. Então, assim, cada cabeça, uma sentença, cada pessoa, uma caixinha, cada memória, uma possibilidade infinita de se trabalhar. O que é interessante nesse momento de falar sobre a memória na área educacional? É esperado, tem-se auspícios, de que a memória ela seja utilizada, gente, de forma positiva, de forma benéfica e principalmente de forma prazerosa. Lembram que um pouco mais cedo eu falei assim, sabe aquele professor que você lembra das aulas dele até hoje e tal? Com certeza esse professor causou algum ponto positivo e você se agradou tanto da aula dele que você memorizou, que você reteve no seu processo de armazenamento o formato das aulas dele. Talvez ele hoje já está diferente se você o encontrar no shopping, mas você ainda reconhece, nossa, o professor está um pouquinho mais velho e tudo, mas eu lembrei dele. Em compensação, tinha uma professora que, nossa, aquela mulher era tão difícil, eu topei com ela na rua, mas eu nem conheci, ela que me chamou. Por quê, professora? A minha memória vai reter literalmente aquilo que ela seleciona. Então, eu tenho que me organizar para que as aulas sejam tão interessantes ao ponto de o aluno, inconscientemente, né, claro, reter, guardar, e algumas coisas conscientemente também. A memória ela é fundamental, ela, como diz a Elise, ela é o coração da atividade da vida humana. Professora, o que eu faço com os alunos que têm problema de memória? Cada caso é um caso, gente. Tem aluno que tem problema de memória porque é uma situação relacionada à estrutura hipocampo. Há alunos que têm problema de memória porque, lamentavelmente, tem uma condição de vida bem ruim, dorme no quarto com mais 4 irmãos, e aí eles dividem o mesmo colchão, então toda noite ele não dorme direito, então ele é privado das horas de sono. Automaticamente as funções cognitivas são rebaixadas, entre elas a memória. Há aluno que, de repente, sofre por inanição, ou seja, a baixa nutrição, não se alimenta adequadamente. Então, tem elementos no nosso repertório nutritivo que são fundamentais para estimular o processo mnemônico da memória. Então, cada caso é um caso. E também há alunos que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem que estão associados ao ato da memória. Quem é que vai dar essa resposta para mim, professora?
além de um profissional da área, se vocês conseguirem fazer esse encaminhamento, existem umas testagens psicológicas e neuropsicológicas que avaliam competências da memória. E aí, quando você tem essa resposta, você consegue visualizar, realmente, tinha um problema aqui de memória instalada. Ou então, não tem nenhum problema de memória instalada. E aí eu tenho que observar com carinho frequência, duração e intensidade desse comportamento que eu estou começando a achar que não está muito funcional para a saúde de vida daquele aluno. Frequência, duração e intensidade. Isso ajuda bastante vocês a observarem se aquilo está dentro da homeostase, está dentro do equilíbrio do aluno ou não. Tudo bem até aqui? Vou passar para outra etapa de função, tá? Então, a memória ela é muito elementar no nosso processo de aprendizagem. Subdividir aí os tipos, curto prazo, longo prazo, eu tenho que trabalhar as minhas aulas para fazê-las de forma possível, que elas tragam uma aprendizagem possível, então eu tenho que estimular para que a memória do longo prazo do aluno ela seja mais trabalhada possível no meu dia a dia. Aqui a área que eu falei para vocês, o hipocampo, que está em laranjado, estão vendo? Estou passando rápido, gente, porque eu sei que vocês já fizeram a leitura prévia e que vocês já têm esse material aí. Aqui são alguns processos patológicos em relação ao aspecto mnemônico. Agora a gente chega na linguagem. Agora a gente chega na situação que faz a gente entender as coisas maravilhosamente bem, como também faz a gente ficar inteiramente perdido. Vocês já se depararam naquela situação em que vocês estão numa sala, que vocês se olham, o que fulano falou? Não sei, também não entendi nada. Ela usa umas palavras muito difíceis. Quando vocês estão numa situação dessa, em que a pessoa fala termos muito elevados e você ainda não alcançou aquele nível basilar, ok, a linguagem para você não está sendo acessível. Agora, imagina se a gente adulto, de vez em quando, passa por uma cena dessa. Imagine como que eu quero demais que os meus alunos acompanhem o conteúdo científico ante ao dia a dia. E, gente, diga-se de passagem, ciência é difícil, viu? Ciências como um todo, exatas, biológicas, ciências, aprender ciência é muito difícil. E elas estão intercaladas. Eu tenho que aprender um assuntinho simples para poder ir para o mais complexo. E para isso acontecer, a linguagem tem que estar muito bem consolidada no encéfalo desse indivíduo. As funções neuropsicológicas têm que estar muito bem organizadas. Para a linguagem acontecer, eu estou sempre reforçando com vocês, ratificando o quê? Para ela acontecer, tem de haver antes a percepção, a atenção, a memória e, enfim, a linguagem se otimizar. Se eu digo para vocês, por exemplo, fulano, esse material, vou pegar esse material aqui do dia a dia, olha lá, isto é um prendedor de cabelo, ok? Prendedor de cabelo. Há alguns estados brasileiros que chamam isso de piranha, prendedor, amarrador, enfim, várias nomenclaturas diferentes podem ser dadas a essa denominação, esse objeto, certo? Se eu digo para o indivíduo, fulano, vai lá na sala dos professores, pega para mim a minha piranha, meu prendedor preto, que está na pia do banheiro, e volta aqui para mim, mas só que eu não vou mais estar nessa sala, eu vou estar lá na outra sala, porque vai tocar a campo e vai acabar meu tempo. Olha a série de informações que eu estou dando e comandos que eu estou dando para o fulano. Se o fulano na outra hora não aprendeu o que é prendedor, o que é preto, o que é sala, onde é a sala dos professores, o caminho que ele faz da sala que ele está até a sala dos professores, o que é a pia do banheiro, porque a professora disse que isso estava sobre a pia do banheiro. Se ele não aprendeu essa série de informações, se ele não percebeu o que era isso, se ele não teve atenção no que a professora falou, se quando ele chegou lá no banheiro, que mesmo que era para eu pegar, eu esqueci, ele não memorizou o objeto focal, a função dele, linguística, não foi funcional. E aí ele vai chegar para você sem a piranha, ou vai pegar a piranha, vai se perder no meio do caminho, porque ele não atentou o caminho de regresso para a sala de aula. Então, notem que em um único comando, pega, por favor, o prendedor de cabelo para mim, eu estou solicitando percepção, atenção, memória e linguagem. Imagina um menino não conseguir compreender. E aí, nesse setor linguagem, meus queridos, eu queria que vocês tivessem uma sensibilidade enorme. Por quê? De uns anos para cá, nós passamos por um fenômeno sociocultural enorme de receber muitas crianças aqui venezuelanas, não é? Bem como muitas crianças
Ai, qual que foi a outra etnia que veio para cá? Celso, sumiu agora. Haitianos. Haitianos, obrigada. Pronto. Imaginem só, se pra gente que é adulto, às vezes você, fulana, você vai fazer mestrado, né? E aí você já você organizou para a prova de inglês. Ai, não consigo não, inglês é tão difícil. Se a gente que é adulto, que já desenvolveu tantos mecanismos de aprendizagem, acha difícil aprender um outro idioma. Imagine crianças que estão vindo para cá com um processo de minimização em formação para aprender a sobreviver no outro país, sobreviver ao preconceito, sobreviver e criar novas relações afetivas, aprender outros conteúdos científicos um pouco diferentes do que elas tinham no país delas e ter de entender uma outra linguagem porque elas vão ser avaliadas para tal. É muita informação. E aí é interessante para a gente começar a perceber que, uau, quantas coisas eu tinha deixado de olhar quando eu estou diante de um aluno estrangeiro. Porque o meu dia a dia é tão corrido, é tão difícil eu parar e pensar em cada caso, porque eu trabalho em 2, 3 escolas, ou trabalho em só uma, mas é tão sugado que eu não tinha parado para observar por essa óptica. Pois é, para a linguagem acontecer, todas as outras áreas das funções neuropsicológicas estão ligadas. Por conseguinte, a comunicação do sistema nervoso com o meio tem que estar acontecendo, senão não vai acontecer o êxito que eu espero. Então, para a linguagem acontecer, eu tenho que ter sempre um emissor, que é quem emite a mensagem, o receptor, óbvio, que é quem vai receber a mensagem, o canal é o formato por qual eu vou me comunicar. No caso, hoje com vocês, a gente está se comunicando pelo canal online, né? Por essa tecnologia. E o conteúdo, que é o que eu estou falando sobre. E, além disso, tem de ter uma série de maturidade maturacional de quem está emitindo a informação, o conteúdo, a mensagem, e quem está recebendo. Porque, senão, enquanto eu posso ter todos os elementos, mas se eu não estou com uma linguagem assertiva, de acordo com a idade cronológica do aluno, de acordo com o contexto sociocultural ao qual ele faz parte, a linguagem não acontece. Ela é quebrada, eu tenho os fatores, mas ela, enfim, não estabeleceu. O fato de você ter os elementos não significa que a linguagem aconteceu oficialmente, a comunicação foi bem elevada. Eu tenho que atentar para esse item também. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Sim. Olha, nessa imagem vocês conseguem visualizar como é que fica. Esse exame de imagem, ele trouxe para vocês uma testagem em relação à linguagem. Essa pessoa que estava sendo testada, na primeira imagem, na primeira figura, ao lado esquerdo superior, acima, palavras ouvidas, quando a gente escuta uma música, essa área encefálica nossa, aí, ó, essa áreazinha alaranjada com essa manchinha, é ela no lobo temporal que é ativada. Abaixo, se eu começo a cantar a música que eu estou escutando, a palavra emitida na figura abaixo, aí, ó, a áreazinha responsável, em que vai me mandar comando para minha organização muscular, até chegar aos meus lábios, a pronúncia dos sons, das palavras, dos fonemas, é essa região que está sendo ativada. Ao lado superior direito, quando eu estou observando as palavras escritas no meu celular, na página aqui na internet, na televisão, no jornal, enfim, o que eu estou lendo, o que eu estou observando, a área ativada aí atrás do lobo occipital, ativa, laranjadinha, avermelhada. E aí, quando eu estou quieto na minha, ouvindo, vendo, refletindo, mas estou tirando as minhas conclusões, estou refletindo sobre o que eu estou observando e eu estou processando essas informações, estou pensando, aí abaixo, ao lado direito, eu tenho a área ativadazinha, ó, lobo frontal. Estão vendo? Então, assim, a linguagem ela envolve todos os componentes encefálicos, todos. Para a linguagem acontecer, é conveniente que haja um estímulo, que todas essas áreas fiquem acesas. E aí eu tenho que entender que, às vezes, um ou outro aluno meu, eu passo um exercício, eu passo uma tarefa tal, ele não vai me dar uma resposta rápida. É que ele é preguiçoso? Não. É que ele é lerdo? Não. É que ele não é esforçado? Não, gente. Às vezes, há alguns casos em que o aluno não me dá um retorno linguístico rápido, porque uma dessas áreas ainda não está conseguindo se concatenar rapidamente com a outra, porque as sinapses entre os neurônios não estão acontecendo de forma tão veloz.
Por isso a importância de estimular desde criancinha ao máximo possível os 5 sentidos do menino. E ainda assim, pode acontecer de alguns casos patológicos de a mãe chegar com você: nossa, professora, mas ele é tão estimulado, a gente faz tanta coisa em casa, eu compro tanto joguinho para ele, eu acompanho, eu estou presente direto, e ainda assim ele não aprendeu a ler. E ainda assim ele não conseguiu aprender a copiar. Ainda assim, por quê? Cada caso é um caso, tá, gente? Mas ainda assim tem casos de crianças que têm todo esse acompanhamento e ainda não estão dando conta do recado. Talvez o processo maturacional dela não está de acordo com a idade cronológica. E aí, mais uma vez, a importância que é o profissional da educação estar desperto. Opa, esse aluno aqui ainda não está fazendo isso que os outros alunos todos da turma já estão fazendo. Nós já estamos no 4º mês de aula. Alguma coisa aqui está instalada. E aí a importância de eu estar fazendo um encaminhamento. Se a mãe vai levar, gente, o responsável ou não, não é comigo. A minha responsabilidade social e educativa sobre aquele aluno foi feita. É lamentável que nem todas as mães ou responsáveis dão esse retorno pra gente, né? Mas a nossa parte tem que ser feita, independente de, tá bom? Eu vou avançar aqui agora um pouquinho. Vocês vão usar, funções executivas. Funções executivas, meus queridos, é a nossa habilidade relacionada a agir, literalmente. É pela função executiva que você vai ao supermercado e você pega tudo que está faltando lá aí na sua casa, você usa uma lista ou não usa uma lista, e você consegue ao mesmo tempo ir para o caixa e falar o telefone, passar o seu cartão para a moça do caixa, conferir os produtos que estão passando, os valores. Opa, não, moça, esse aqui não vai não, estou desistindo dele. Não, coloca esse daqui de volta, eu vou precisar mesmo. Funções executivas nos ensinam, nos permitem a pensar em várias coisas ao mesmo tempo e, acima de tudo, agir. Se as funções executivas não estiverem amadurecidas, as pessoas se tornam mais lentificadas. E não quer dizer que elas não sejam inteligentes, quer dizer que elas estão lentificadas. Elas fazem, mas elas fazem num tempo mais com um retardo um pouco maior. Tem nada a ver com um retardo intelectual, tá? Um retardo que eu digo de cunho motor, inclusive. As funções executivas é a nossa capacidade de agir rápido, produtivamente, ante a um desafio e uma decisão que precisa ser tomada. Por exemplo, você tem um engarrafamento gigante, você precisa ir para a sua escola, você tem que pensar rápido qual é a via que você vai fazer para desviar, mas ao mesmo tempo veio um carro numa loucura, quase bateu em você. Não dá tempo de você: peraí, o que eu faço agora? Passa a marcha tal do automóvel, dou a seta. Não dá tempo, você simplesmente, já saiu daquele aperreio e desviou da batida. Não é verdade? Não dá tempo da gente pensar. Funções executivas, isso, é tomada de decisão urgente, prática, necessária, que exigem que a gente pense rápido, associe rápido, perceba rápido, tenha atenção e se comunique com o meio, inclusive comunicação motora. Tudo bem até aqui? Tá indo? Tudo. Professora, eu Por queria te favor. fazer uma pergunta também. Com relação, a senhora falou que ações que a gente faz no dia a dia, mas e se no caso, as ações involuntárias que a gente faz no dia a dia, por exemplo, matar um carapanã, espantar, isso faz parte das funções executivas? Isso faz parte das funções executivas, como é que eu posso te dizer? Isso faz mais parte da nossa memória de longo prazo. As nossas funções motoras fazem mais parte da nossa função de longo prazo, porque assim, é rápido, papou. Se eu mato um carapanã, a minha saúde necessariamente não depende daquilo. Se de repente ela fugir, ou se eu não matar, enfim, a minha saúde não depende daquilo. Quer dizer, depende se for um mosquito da dengue, né? Mas assim, matar ou não matar a carapanã não me coloca numa situação de risco urgente. As funções executivas, elas estão mais voltadas para a tomada de decisão de coisas muito sérias. Por exemplo, compro apartamento ou não compro? Moro de aluguel. O que vale? Funções executivas. Minha criança quase ia caindo, mas aí eu dei um suporte para ela, porque se eu não tivesse ali, ela caía da varanda. Funções executivas. Situações de risco, de gravidade, de ação prática e rápida, tomada de decisão séria, aí eu posso dizer que é mais função executiva. Quando tu fala sobre o matar o mosquito, me parece, aos meus olhos, tá? Me parece mais que é um ato de reflexo por uma memória motora que já foi guardada. Eu já entendi que
Se o mosquito me picar, vai ter uma causa sinestésica, vai ser desconfortável, eu não quero sentir aquele desconforto de novo, eu vou matar. Então, me parece mais essa memória motora que função executiva, propriamente dita, tá? Função executiva está associada à tomada de decisão, principalmente para coisa muito séria. Tudo bem? Prof, Tudo uma bem, dúvida. Fala. Algo que acontece às vezes conosco, a gente está, a senhora falou do carro, eu me lembrei que às vezes a gente está indo para uma reunião e aí vem o engarrafamento. Quando vem o engarrafamento, dispara alguns planos de contingência, tipo, vou me atrasar na reunião, já vou ligar e avisar. Ou se eu me atrasar demais, já vou ligar e avisar que eu estou morrendo. Ou se eu não for mais chegar na reunião, então a gente dispara alguns cenários. Tu está dirigindo, tu está fazendo uma atividade que já requer controle, né? E está ocupando, e mesmo assim, só de ver o engarrafamento, tu já dispara cenários de contingência. Isso entra em qual dessas bolinhas? Ou não entra em nenhuma delas aí? Isso entra em específico na atenção e na percepção. Porque, por exemplo, tem gente que está passando por isso, aí chega na reunião morto de atrasado e tinha um senhor desafio, porque naquele dia ele ia dar uma palestra muito importante para convidados de fora, o emprego dele dependia daquilo. E aí ele chegou lá na reunião e a coordenadora disse assim, como é que você não me avisou que você ia chegar atrasado? Eu esqueci. Percepção dele não tomou nota de que era muito fundamental de que ele urgentemente agisse sobre e avisasse alguém. Ele não atentou aqui. Não, mas eu posso até desviar o caminho, mas aí talvez dê certo, eu consiga ainda chegar lá. Mas se eu atrasar, vai ser só um pouquinho. Ele não atentou para a gravidade da ação do atraso dele. Né? Então, assim, a gente pode... É uma função executiva. Nesse caso, eu diria que o que estaria mais associado? Percepção, atenção mesmo. E, claro, a questão da capacidade, da competência linguística, né? Porque, às vezes, isso a gente percebe muito em situações de relacionamento afetivo, tá, gente? Relacionamento hétero ou homoafetivo, você percebe que, às vezes, uma pessoa se doa muito e ela conversa, ela quer discutir a relação. Por que não tá legal? Olha, eu não tô gostando da forma como você está tratando as nossas crianças. O que está acontecendo com a gente? Desgastou o casamento. Tem uma pessoa que se doa, quer discutir. E tem a outra pessoa, o outro par, tá sentindo isso também, só que ele não tem maturidade linguística e emocional para discutir relação. Então, ele te trata bem de outras formas, compensando a dificuldade dele comunicativa, mas ele não desenvolveu esse lado linguístico associado ao emocional, que, por sua vez, está interferindo no ato comunicativo. Então, a gente tem algumas dessas pessoas, como eu estou te falando agora, esse exemplo, às vezes essa mesma pessoa que não consegue se comunicar com a parceira dele de dentro de casa, numa situação dessa de trânsito, aí tem a coordenadora sobre ele, que ele precisava avisar do atraso, ele não desenvolveu uma linguagem ao ponto de emocionalmente lidar com a pressão de pegar o esporro. E aí, às vezes, ele prefere até não avisar que ele vai chegar atrasado. Entende como que está tudo associado? Sim, sim. É interessante, né, gente? Estudar essa questão encefálica, o nosso funcionamento e nosso comportamento é bem gostoso. Assim, eu poderia dar para vocês infinitos exemplos. Vai surgindo muita coisa mesmo. E aí a gente começa a entender algumas das nossas limitações como educadores, algumas das limitações dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos, dos pares que trabalham com a gente também na escola. A gente começa a perceber que sistema nervoso e funções cognitivas está tudo interligado, mesmo. E depende muito dessa forma como é trabalhado, né? Como é exercitado. Ainda agora a senhora estava comentando isso. A gente é uma máquina de esponja que vai absorvendo experiências, né? E aí, se tu não tiver boas experiências ou muitas experiências, tu fica uma esponja rasa, né? Fica fraco. É bem por aí. Ó, a gente já está com 2 horas, passa muito rápido. Eu vou avançar aqui um pouquinho. Saindo das funções executivas, a gente chega nas emoções. Mas, gente, o assunto é tão gostoso que passa a hora que a gente às vezes nem sente. Ó, a gente chega aqui na questão da emoção. Quem nunca quis matar o indivíduo que trabalha com você? Quem nunca respirou fundo e naquele dia está chegando a mãe de um aluno que você tolera,
você não gosta, você tolera. Aí você quer se desviar, porque só ouvir a voz da mulher já lhe dá assim um desconforto, um ranço, uma agonia. Sim, todo dia. Enfim. E tem casos também de que a gente gosta daquela pessoa de graça. Gente, tem aluno de vocês que o aluno é tão querido, que você está emotivamente tão associado a ele, que tem aluno que você quer levar para sua casa. Não é verdade? Em compensação, gente, tem aluno que você respira fundo, que é para você adquirir. É uma habilidade em lidar com o indivíduo sem você estourar, né? E sem perder a sua razão. Professora, o que é isso? Emoções, meus caras. A emoção, ela é instantânea, ela é rápida, ela é impulsiva e é um pouco difícil de controlar. Atentem, é um pouco difícil de controlar, não quer dizer que ela seja impossível. Tudo bem? É diferente do sentimento. O sentimento, ele é fixo, tá? Um aluno que, por algum motivo, estava tendo a festa da escola, festa junina. E aí, o que aconteceu? Na festa junina, ele tinha que apresentar um trabalho e tudo, e estavam os familiares dele, os outros professores, os outros colegas. Ele apresentou esse trabalho e aí ele ficou emocionado, foi bacana, ele ficou com o coração batendo a mil, ficou todo ruborizado. Uau, adrenalina. E aí ele se empolgou, teve uma euforia ali, ele conseguiu, ele deu conta do recado. Passam-se os anos, passou aí 10, 12 anos, e um dia você está no supermercado, você topa com esse aluno. Nossa, professor, eu lembro do senhor. O senhor estava coordenando uma festa junina, eu até me apresentei. Quando você se encontra e você retoma essa memória, você naquela hora não vai sentir a mesma emoção que quando criança. Não vai sentir. Aquele momento foi único, passou. Mas você tem o sentimento bom do que ficou guardado. A tua sensação de autoeficácia, de autoestima, sensação de competência interna, foi lá para cima. Isso causou um sentimento muito bom. Então, não dá para a gente distanciar, gente. Aluno, aprendizagem, emoção. Sou incompetente para dissociar emoção ante o processo de aprendizagem. Ela está assim, ó, 100% irrigada. Bem irrigada. Não vamos longe, tá bom? Não vamos longe. Nós que somos adultos, hoje a gente está passando por uma situação tão delicada, a questão do vírus e tudo. E aí a gente tem sido tão comum as pessoas postarem luto, faleceu fulano de tal, e é tão óbvio, né? O processo de enlutamento, ele realmente dói muito. Então, muito possivelmente, essas pessoas que estão passando por esse processo de ter um parente doente, ou de estar em processo de luto, óbvio que elas não estão no melhor momento delas emocional, dizer assim, fulano, pega aqui esse curso de inglês, vem aprender essa aula nova. Gente, por uma questão de lógica, emocionalmente, essa pessoa não está nem realizando a velocidade das sinapses necessárias para o ato dela aprender. Ela não quer, ela precisa de um tempo para ela. Emocionalmente, ela está abalada. Isso eu estou falando de um adulto que já tem uma estrutura orgânica, funcional, trabalhada. Imagine o que é cobrar a aprendizagem de crianças que ainda não aprendeu a lidar com a emoção. Porque, olha, você que é adulto, apesar, eu acho que, sinceramente, pelos meus estudos em psicologia, eu penso que chorar é necessário para a gente extravasar a emoção. Claro que todo excesso esconde alguma problemática, ok? Mas, dependendo da situação, pelo que se chora, a gente estimula, assim, que deixe chorar, que ponha para fora e tudo. Mas tem adulto que não se perdoa por ter chorado. Os homens, por exemplo, uma professora que entrou no processo de discussão com outra colega de trabalho, ou com a avó de um aluno que, às vezes, essa avó não tem estudo, então ela é bem senso comum, ela é bem agressiva, ela chama muito palavrão, e ela chegou na escola e te tratou muito mal e, de repente, você não conseguiu controlar a vibe e chorou na frente da mulher. E aí dá uma insegurança, dá uma sensação de você se sentir imaturo, enfim, se a gente que é adulto, às vezes não consegue lidar com uma pressão, o impacto emocional é tão grande que a gente externaliza isso e chora. A gente adulto, com anos de vivência nas costas de emoções, né?
Imagine o que é querer que uma criança não chore. Então, é muito contraproducente, é muito rudimentar quando os pais hoje, ou professores, a criança está chorando porque ela não está conseguindo terminar a tarefa, ela está com medo de apanhar, ela está com vergonha porque os colegas todos já conseguiram e ela não. E a criança está chorando e tem um professor que, lamentavelmente, não é instruído ou não é sensível para a causa. Engole o choro, agora, eu não quero um pio. Pare com isso agora, né? Homem não chora. Gente, quanta banalidade. Se eu, que sou adulto, às vezes não dou conta de aguentar e externalizo a minha emoção de choro por conta de raiva, por conta de tristeza ou por conta de, né, alegria, o que é querer obrigar uma criança a se controlar? É muito perverso, chega a ser muito insensível para tal. Então, eu tenho que entender que quanto mais emoções positivas, sãs, saudáveis eu conseguir fomentar dentro da minha sala de aula, mais produtivo vai ser o rendimento desse menino, mais ele vai memorizar, mais ele vai ter percepção da minha aula, mais ele vai conseguir ter atenção sobre o que eu estou fazendo com ele, mais produtivo ele vai ser nas funções executivas e vai ter uma linguagem mais congruente. Então, está tudo interligado, elas não estão separadinhas. Tudo bem até aqui? Tem um vídeo que eu passei para vocês, que é o Phineas Cage, é a história dele. Queria que vocês dessem uma observada. É um videozinho de uma complementação bem neuroanatômica, falando sobre o comportamento dele ter mudado a partir do momento em que ele sofreu um acidente. Vocês conseguem visualizar aí ao lado esquerdo? Uma lança ultrapassou o crânio dele, literalmente pelos setores em que são responsáveis pelo sistema límbico, né, que é a nossa parte emotiva, e aí ele mudou da água para o vinho após esse acidente. É um caso verídico, inteiramente registrado pela literatura científica, e o crânio dele hoje está em exposição na Universidade de Harvard para ser analisado, para ser visitado por pesquisadores, por turistas que têm esse interesse. Então, é um vídeo bem interessante para vocês estarem acompanhando neurocientificamente, tomando essas informações para a área da saúde, para a área da educação. Tudo bem? Então, a emoção ela não está dissociada do nosso ato de aprender. Aí eu vou passar aqui essa parte sobre a questão do neuroanatômico. Pensamento, gente. Pensamento a gente vai lá para Vygotsky. Vygotsky diz que pensamento ele é uma chuva de palavras. A nossa função cognoscente de pensar, o ato de pensar, ele é um dos mais complexos de todas as nossas funções neuropsicológicas. Todas são trabalhosas, mas o ato de pensar, senhores, o ato de pensar solicita que você pegue da sua memória que foi armazenado, pegue dos seus sentidos que você sentiu lá pela percepção, pegue da sua atenção do que você está percebendo pelo meio, suas funções executivas, a sua linguagem, a emoção que você tem sobre que você, enfim, consegue pensar. Óbvio que os pensamentos eles conseguem ser produtivos, benéficos, auspiciosos, como eles também conseguem ser ruins, pervertidos, adoecidos e patológicos. Professora, o que vai me dizer que esse menino ele está pensando de forma assertiva ou não? Eu não sou neurologista nem vocês, então eu não tenho como literalmente acessar os cérebros desse menino, a não ser pelos exames de neuroimagem. Eu tenho uma leve base, eu consigo visualizar um pouquinho qual é a área que está sendo trabalhada nesse pensamento. O que eu consigo averiguar é, professora, esse meu aluno do ensino médio, eu tenho notado que ele é meio difícil de lidar, ele maltrata os outros, ele quer esfaquear o outro lá fora. Nossa, professora, isso acontece muito, queridos. Estamos trabalhando, infelizmente, com casos bem reais. E aí, professora, ele é bem agressivo. Eu queria entender um pouco o que ele está pensando, por que ele está assim dessa forma, se aqui dentro da escola a gente ensina tanta coisa boa. Frequência, duração e intensidade desse tipo de pensamento agressivo que ele tem. É frequente? É intenso? É contínuo? E aí eu consigo entender se aquilo é possivelmente um momento emocional. Não, é porque ele brigou naquele momento, mas depois de 3 dias você conversou com ele, ele voltou, respirou, tá ok. Não, se arrependeu e não quer mais pensar em esfaquear o outro lá fora da sala de aula. Entendem? E aí, se você começa a perceber que o pensamento dele ainda está contínuo, frequente, intenso sobre, mesmo depois de vocês já terem conversado sobre a gravidade que isso causaria,
opa, alguma coisa ali está instalada. Esse pensamento, ele está um pensamento de cunho psicopatológico, que não tem menor empatia com o outro, que é inteiramente egoísta e narcisista. E aí a gente começa a ter uma leve intenção. Quanto mais informações, eu deixei o pensamento por último, que é para vocês averiguarem que desde pequenininho, todos os elementos que eu posso dar no dia a dia das crianças, adolescentes e tudo, eles vão estar corroborando para o cenário cognitivo do pensamento dos indivíduos. Quanto mais estímulos eu tenho no meu meio, afetivo, de alimentação, de dormida, de um professor que eu gosto, de uma aula interessante, de conteúdos, etc. Quanto mais as minhas outras funções executivas também, quanto mais as outras minhas funções neuropsicológicas são estimuladas, mais o meu pensamento vai ter uma velocidade e mais concretismo, mais conteúdo ele vai ter. Eu deixei 2 frases aqui embaixo. Não há nada entre homens, não há. Quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade. Eu deixei essa frase, eu acho que ela resume bastante essa questão da função cognitiva sobre o pensamento. Vocês notaram que eu fui assim, falei muito ainda, né? Mas eu tentei abordar de uma forma bem sucinta esse conteúdo que é tão lindo, bonito, interessante e importante. Aqui estão algumas das nossas referências, algumas, a gente tem muitas outras coisas para se pesquisar, tá bom? Eu gostaria que vocês, no decorrer da próxima aula, tivessem feito a leitura prévia, isso não é nem uma novidade, eu pedi isso, todo professor espera que o aluno faça isso, né? E é isso, gente. Queria saber se a gente ainda tem algum momento para dúvida agora, se deixei de falar alguma coisa que para vocês é muito importante esclarecer. O que vocês sentiram nesse momento da aula de agora? Deu para aprender o que eu mencionei para vocês? Como estamos? Preciso do feedback de vocês agora, tá? Oi, professora. Oi, deixa eu ver quem é. Isabel? É a Sônia. Oi, Sônia, desculpa, amor, que aqui não se deu a luzinha. Foi bastante interessante o assunto, professora. Foi bem dinâmico mesmo. Os vídeos que a senhora passou, né? Foi bem interessante. Mas uma coisa que eu quero perguntar é sobre as atividades. Tem uma atividade lá avaliativa, certo? Sim. Quando eu abri aqui no meu, é como se o slide estivesse cortando. Eu não sei se é só aqui no meu notebook que está aparecendo ou se realmente está cortando nos demais colegas, porque eu não estou conseguindo. Aí, no caso, assim, é para a gente colocar em PDF para... Eu não entendi muito bem, porque tem lá a atividade, aí tem o quiz, né? Aham. Deixa eu abrir aqui. Tá. Pode continuar. Aí só é mesmo o assunto tá bem mesmo, tá bem assim mastigado, né? Tá bem como se diz, apesar de ser uma linguagem meio que, para mim, falando por mim, né? Falando da minha concepção, ser uma linguagem meio que agora que eu tô me observando, vendo, né? Eu achei muito interessante. Né? Então, assim, está bem interessante mesmo a aula. Como a senhora falou, nós temos que não apenas se acomodar no assunto da apostila, mas ir mais além ainda, porque isso é primordial para a nossa função, né, como educadores. Então, falando por mim, eu achei muito interessante mesmo. Ok, obrigada pelo retorno, Sônia. Dá uma olhada, eu vou colocar essa lâmina rápida sobre a questão da atividade. Aparece assim para todos vocês? Não, o meu não está aparecendo assim. Ele está cortando. Tá. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Isso é uma questão de logística, é um problema muito pequeno. Então, no decorrer da semana, eu vou estar conversando com a equipe técnica. Qualquer coisa, eu posso disponibilizá-la para vocês. Tenta baixar, Sônia. Quando tu tenta baixar o arquivo, ele vem o PDF cortado ou ele vem o PDF inteiro? Arrumadinho? Ele vem PDF cortado. Deixa eu olhar aqui, rapidinho. Qualquer coisa,
coisa, gente, eu posso liberar para vocês o documento em Word, o professor Tino faz isso para mim, só que em PDF. E aí, o que vocês vão fazer? Cada aluno vai mandar para mim somente aquele quadro de resposta com as respostas, obviamente, assinaladas. Pronto, é bem simplesinho, no decorrer da semana que a gente vai estar resolvendo isso. Tranquilo. Todos os problemas, esse é o menor. É verdade. Qualquer coisa eu gero o PDF de novo, professor, aqui. Pode ser na hora de gerar o PDF que ele pode ter cortado alguma imagem. Já estou abrindo o PDF que eu enviei aqui. Só para ver se o meu PDF está cortado. Se tiver, eu já regero. Tá, enquanto ele está abrindo aí, meus queridos, olha lá. Esse conteúdo ele é muito abrangente, ele é muito grande mesmo. Óbvio que eu trabalhei com vocês de uma forma muito resumida, muito sucinta. Então, se no decorrer da semana, quando vocês forem reler, ou lembrarem também de um caso que vocês têm na escola e quiserem tirar alguma dúvida, me acessem aí, vocês têm meu contato pela plataforma, mandem as dúvidas que vocês, né, para eu tentar dirimir. Se eu souber, óbvio, né, que eu vou responder de imediato. Se eu não souber, vou estar pesquisando também, para a gente estar junto construindo uma forma mais construtiva. Tá bom? Ok, professora, obrigada. Nada, imagina. Mais alguém, gente? Professora, quando eu estava lendo, eu comecei pela apostila e eu achei muito complexo, sendo que eu estava esperando ansiosamente por essa parte da especialização. E eu acabei me prendendo a alguns termos que agora a senhora não deu muita atenção. Quando eu li o slide, eu achei que ficou mais enxuto, eu gostei mais, compreendi melhor. E agora eu percebi que a senhora não se atentou aos detalhes que eu estava queimando os neurônios para entender, para entrar. E agora, quando a senhora explicou direitinho, foi mais gostoso, foi mais... Eu gostei mais porque a senhora não se prendeu tanto aos termos técnicos que tinha na apostila e a senhora fez com que o conteúdo se tornasse, como a senhora falou no final, mais bonito, mais importante e tudo mais. Eu gostei muito. Estava esperando muito por esse momento. Obrigada, Isabel. Mas é difícil mesmo, tá, gente? Assim, é muito difícil a gente sair a psicologia é a área da saúde, né? Neurologia é a área da saúde. Neuropsicologia tenta conversar as duas. É muito difícil ser docente da área também, principalmente ministrar para professores de licenciatura que não tiveram tanto essa base. Quando a gente pega alguns colegas de vocês que são da área da biologia, às vezes é um pouco mais fácil, né? Porque eles já entendem um termo técnico, que já tem essa vivência. É desafiador também ser professor nessa área, viu? E trazer exemplos para a área da educação. Porque se a gente não vigiar, a gente só traz termo técnico mesmo, e aí fica aquele bolo e a linguagem, a comunicação não acontece. Então, mas é isso. A gente está tentando melhorar e aprender sempre, né? Nesse processo de ser eloquente dentro do estudo das neurociências. Mais alguém? Eu já vi, professor, ele realmente cortou todos os slides, todinhos. Eu estou regerando e daqui a uma meia hora já está substituído no site. Pronto. Ele o professor Tino é potente, ele arruma isso bem rapidão. Mas é como eu falei para vocês, dos problemas o menor. Gente, sobre a nossa atividade 2, eu já mandei um videozinho para vocês sobre isso, eu estou elaborando ela. Eu queria conhecer um pouco a turma também, estou elaborando ela. Já peço que vocês se organizem, que vai ser em dupla, e aí vai ser uma atividade discursiva. Possivelmente eu vou estar aplicando um estudo de caso, e vocês vão estar trabalhando sobre ele, ou eu vou trabalhar em cima de 2 vídeos comparativos para vocês analisarem e trazerem a resposta do que eu vou perguntar, tá bom? Então, a avaliação 2 vai ser discursiva, a avaliação 1 é essa que vocês têm, vale de 0 a 10, e a avaliação 2 é de caráter discursivo. A gente tem que adaptar. Presencialmente, eu trabalho estudo de caso e intervenção prática. Como a gente não está tendo essa oportunidade, eu tentei fazer da forma mais otimizada possível. Gente, então, olha, então é isso, eu tomo a liberdade de dar por encerrado o nosso momento de encontro virtual. Se porventura alguém ainda quiser falar, assim, que está muito engatado, que quer muito falar, ok, ainda tem tempo, mas se não, eu dou por encerrado o nosso momento, agradeço a presença de vocês, aos que não puderam ou não quiseram por algum motivo participar, a aula vai estar disponível também, tá? Foi um prazer, e é isso. Camila? Eu. Oi, Camila. Fala. Oi. Não ia falar nada, não. Acendeu aqui a
janelinha. Sim. Professora, só uma questão. Pois. Atividade. Qual atividade que a senhora disse que vai ser em dupla? Tainá, é a atividade de número 2. Que vai valer também de Porque 0 a a 10. gente meio que ninguém se conhece. É verdade. Vai ficar meio ninguém complicado para fazer essa Deixa articulação. individual mesmo. Eu É verdade. eu pensei que você já tinha tido outro contato, não tinha atentado para esse A gente detalhe. teve uma Foi bem aula, pouco. 2 aulas, na verdade. Mas vocês estão Entendi. todos no Tainá WhatsApp. e Sônia. A gente Entendi. pode Mas formar, vamos fazer o a seguinte, gente então. pode formar, professor, Eu- os eu- grupos na próxima vídeo. Isso. E eles todos estão no WhatsApp. Aí, Entendi. Vocês mesmo podem formar essas duplas, não sei, mas é porque Pode. vai ficar meio complicado. Eu acho que, na verdade, um pouco não, vai ficar muito complicado a gente fazer essa divisão. a gente divide. É assim, o que acontece? Eu gosto muito de prezar pela autonomia. Então, em qualquer turma que eu esteja, qualquer turma, eu nunca divido os grupos. Eu penso que é mais congruente vocês se organizarem. Mas tendo em vista que vocês tiveram pouca convivência, eu vou pensar, ou eu faço atividade via individual, ou eu adapto, ou eu faço uma outra atividade, ou como eu fiz a atividade 1. Não se preocupem que vocês não vão ser prejudicados, tá? A gente tem que ter uma sensibilidade que a gente está num momento delicado. E a avaliação tem que se organizar ante o nosso aspecto sociocultural e econômico do momento. Não se preocupem que ninguém vai ficar avaliado. Eu acho que avaliado, né? Prejudicado. Eu acho que o mais importante de tudo isso, né, computar nota, é fazer com que vocês saiam diferente de como vocês entraram desse módulo. Para mim é o mais importante. Tá bom? A nota é só um complemento, tem que constar, ela é sistemática mesmo, mas assim, saber que vocês vão usar esse material e esse assunto com as práticas pedagógicas de vocês diferenciadas no dia a dia, para mim é o que conta. Não se preocupem, eu vou adaptar a atividade, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Obrigada. Vamos se despedir, então. Prof, tira o compartilhamento, que aí dá para fazer uma foto com todo mundo. Já. Tirei? Tirei? Não tirei. Isabel. Agora tirei. Tirei. Tirou. Aí vamos aparecer aí, quem quer. Flávia, entra na foto, Flávia. Tainá também. Sônia também. Momento foto. Sorriso. Tainá, Sônia, Flávia. Agora. Aí, ó. Eita. Olha aí, ó. Falta a Sônia. Peraí. Bora, Sônia, apareça. Peraí, Minha já foi. Agora. Olha, a tudo, Sônia né? tava passando batom. Eu estou arrumando aqui, a minha filha tá brilhando aqui, minha testa. Deixa eu ver. Espera aí, pro. Agora. 1, 2, 3. A gente que atrapalha meu rosto. Tá bom aqui, garoto. Eita. O Vicente ali atrás, olha. Foi pequenininho. Legal, pessoal. Eu vou jogar no grupo as fotos. Ok. Ok. Tchau, gente. Boa noite. Gratidão. Daqui a pouco já tá. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada. Daqui a pouco a atividade está corrigida e a aula vai estar lá no YouTube. Eu jogo no grupo. Tá bom. Obrigado, Obrigada. professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Valeu, Isabel. Tchau.